Amém. Deus abençoe o Ministério de Louvor. O pastor ainda não está aqui, né? Nós estamos poupando ele um pouquinho, né, para ele ficar bem. E eu creio que ele vai ficar em nome de Jesus. Quando ele sentir, né, uma liberação da parte do Senhor, ele estará conosco. Amém? Mas nós estamos aqui, o Senhor está aqui. Que bom que você veio. Você que tem a sua Bíblia, abra no livro de Jeremias. Aliás, Lamentações, capítulo 3. Versículo 19. Lamentações de Jeremias. Vamos à palavra do Senhor. Diz assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei no meu coração, por isso eu tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Amém. Imagina, irmãos, imagina o mundo se nós não tivéssemos a oportunidade de voltar atrás para consertar erros que nós cometemos no passado. Imagina como seria a nossa vida se nós não tivéssemos a chance de voltar atrás para acertar o que erramos. Alguém aqui tem arrependimento de alguma coisa? De repente nós temos um arrependimento de algo que nós precisávamos ter feito lá atrás e não fizemos. Existe o outro arrependimento daquilo que nós fizemos e que não era para ter feito. Nós cometemos erros lá atrás. Muitos desses erros eram pecados, foram pecados que nós cometemos. Contra Deus, contra nós mesmos, ou contra alguém que nós amamos. Sim, contra alguém que nós amamos e ferimos. Mas também fomos feridos por alguém lá atrás. E hoje nós estamos aqui. Eu não sei qual lugar que você está na sua vida. Eu não sei como está a sua alma nessa noite. Eu não sei o que você está sentindo nesses dias que nós estamos vivendo. Mas eu sei que nós chegamos até aqui. E se nós formos parar para pensar, se nós não tivéssemos a chance de reparar erros que cometemos lá atrás, nós não teríamos pessoas na nossa vida. Porque não existe um relacionamento saudável, íntimo,
com as pessoas que nós amamos, que não corremos o risco de nos machucarmos e também de ferir. Mesmo assim, nós precisamos de pessoas na nossa vida. Se você convive com pessoas que não correm o risco dessa pessoa te ferir, é porque você tem um relacionamento superficial com ela. De repente é um colega de trabalho, é um patrão, é um cliente. Então, não corre o risco de você se ferir, nem de ferir essa pessoa. Mas a solidão é ruim. Nós precisamos de ter pessoas na nossa vida. Por isso o Senhor falou, não é bom que o homem esteja só. E nós trazemos isso para o casamento, mas não é só no casamento. Deus nos criou para nós vivermos em comunidade. O salmista Davi, ele fala no Salmo 41, versículo 9. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. É o seu amigo íntimo mesmo, é o seu marido, é o seu filho, é o seu discípulo, é o seu líder. É aquele de dentro de casa. É aquele do relacionamento mais próximo. Mas, irmãos, que bom que nós podemos ir lá atrás. E nós podemos reparar os nossos erros. Que bom que nós podemos ir lá atrás. Hoje nós temos a chance de falar, olha, eu me arrependo do que eu falei com você. Olha, eu não gostei do jeito que eu agi com você. Não foi legal o que eu fiz com você. Olha, me perdoa. E algumas pessoas ainda sentem muita dificuldade de fazer isso. Mas faz parte. Sabe, chegar e falar, olha, se eu pudesse retirar aquilo que eu te falei, se eu pudesse cancelar aquilo que eu te fiz, se eu pudesse ir lá atrás e mudar o meu comportamento, aquele dia que eu gritei com você, eu faria. Me dá uma nova chance, me dá uma nova oportunidade. Irmãos, isso faz tão bem, isso faz tão bem para nós. Isso traz uma paz tão grande no nosso interior, que nada nesse mundo se compara a isso, a essa sensação de você ter misericórdia de alguém, de você receber misericórdia de alguém. Amém, queridos? Por que nós erramos? Porque nós somos egoístas, nós somos mesquinhos, nós somos violentos, porque nós somos orgulhosos, nós somos, porque nós não estamos prontos, porque lá no Éden nós estávamos prontíssimos, mas por causa dessa natureza que há dentro de nós hoje, nós estamos no processo, e nós não estamos prontos. Nós erramos porque nós somos imperfeitos, porque nós somos humanos. E é tão saudável, seria tão saudável se nós pudéssemos viver sem essa máscara. Não é essa, aquela outra que você conhece, do Peniel. Seria tão melhor se a gente não precisasse fingir ser o que não somos. Se a gente pudesse arrancar de nós uma verdade
que as pessoas pudessem olhar para nós e saber exatamente quem nós somos. Eu não sei quanto a você, mas eu estou nesse processo. Um processo de mudança e de transformação que é necessário. Há uns meses atrás eu fui abordada por uma discípula e ela falou: pastora, não foi legal o que você fez. E ela foi tão sábia nas palavras dela comigo. Eu falei: é verdade, você tem razão. Eu não agi bem. Não foi legal o que eu fiz. Nós estamos nesse processo de errar e ir acertando. Tem que lembrar. Diz que aquele que joga a pedra não lembra. Mas nós temos que lembrar as coisas que aconteceram para consertar. Quem precisa de mudança aqui? Amém. Quantos arrependimentos nós temos, né, irmãos? E Jeremias, ele começa aqui as suas lamentações. O profeta, ele escreve uma ruína e ele fala de um fel e de um absinto na sua alma que ele está sentindo. E no meio desse quadro, ele começa a falar sobre misericórdia. Ele começa a declarar o que ele está sentindo. E ele começa a escrever um livro para lamentar. Esse profeta, ele sofreu, ele passou por tantas coisas. Ele viu o sofrimento de Deus ao tentar levar o seu povo a um lugar seguro, a um lugar de arrependimento, a um lugar de mudança, a um lugar de convencimento de que algo precisava acontecer. E ele chega aqui no capítulo 3, ele diz que a alma dele está amargurada. Ele está aflito. Ele está em pranto. Ele sente o gosto do absinto e do fel. Está aqui, versículo 19. E ele diz que ele está abatido. O que seria de nós, irmãos, se nós não tivéssemos uma nova chance? E ele chega até aqui e ele começa a fazer uma leitura de tudo que ele estava vendo acontecer na nação de Israel, em Jerusalém. E ele começa a sentir a dor. Mas ele diz: eu não vou ficar aqui. Eu sei, Deus, eu sei, ó Pai, porque nós chegamos até aqui e agora ele se inclui no meio da nação. Eu sei os motivos, eu olho para trás e eu lembro quando o Senhor tentou nos avisar. Mas nós não te ouvimos. Mas nós estamos aqui agora, no meio dessa desolação, no meio dessa ruína, mas eu não quero ficar aqui. Diga glória a Deus. Muitas coisas que nós vivemos são consequências dos erros lá de trás. E tem algumas coisas que não dá para mudar. Tem coisas que são definitivas. E deixa eu citar o seu casamento. Talvez não seja o caso. Tem coisas que nós fizemos lá atrás. Eu lembro quando nós vendemos a nossa casa aqui e o pastor entrou carros no negócio, vocês lembram? E o pastor tinha deixado acho que era um Fox. E ele falou: esse daqui é para a gente comprar um material para acabar a nossa casa.
Era no valor de 25 mil. E ele vendeu aquele carro para uma pessoa que ele não conhecia e vendeu parcelado. E o cara não pagou uma boa parte até hoje. Mas não dá para voltar atrás. Não dá para mudar. Não se sabe onde esse homem está. Não tem como mudar. Então tem coisas que não dá para a gente mudar. Mas nós podemos mudar. Sabe por que nós podemos mudar? Porque nós ainda estamos aqui. Porque nós ainda estamos vivos. Ainda estamos respirando. Ainda estamos vivendo. Então nós podemos mudar ainda. Diga glória a Deus por isso. Eu vi uma ilustração legal que falava a diferença de justiça, misericórdia e graça. E eu queria tentar ilustrar isso olhando para a nossa realidade. Aqui em Botucatu nós gostamos muito de fazer festas ao ar livre, casamento. Então eu imagino que Ricardo e Roberta, Rafael e Roberta, vão casar. E eles vão casar, eles estão preparando o casamento. E a vida deles não está nada bem com Deus, mas eles estão preparando o casamento. E eles alugaram uma chácara e eles querem fazer esse casamento ao ar livre, lindo. E quando chega no dia do casamento, Deus não está nada feliz com eles. E Deus manda uma chuva, mas uma chuva. Uma chuva de relâmpago e trovão, porque eles merecem. Eles merecem essa chuva no dia do casamento, ao ar livre. Isso é justiça. Tá certo, Marca, até aí? Não vou perguntar a todos, não. Aí me ilustraram a misericórdia assim. A mesma situação, as mesmas pessoas. Só que Deus, Ele está bravo com eles. E Ele vai para mandar a chuva, fecha o tempo, mas chega na hora Ele fala, vou não. Vou mandar chuva não. E eles se preparam, alugam uma tenda, arrumam as lonas, mas não chove. Eles falam, ai Senhor, a tua misericórdia. E a outra situação para ilustrar a graça. Deus não somente não manda um temporal, mas Ele não fecha o tempo e Ele manda um sol lindo e maravilhoso para abençoar o dia deles. Parece legal, né? Só que a misericórdia, ela vai além disso. Vai além de Deus estar passivo na nossa vida, parado, vendo as coisas acontecer. Vai além dele não interferir. Porque Ele nos ama, então Ele precisa interferir. Diga glória a Deus por isso. Deus interfere nas nossas vidas porque Ele nos ama. E nem sempre essa interferência dEle vem com um sol lindo e maravilhoso. Às vezes vem com uma tempestade. Antigamente tinha um ditado que os crentes usavam, um chavão, que falava assim, as pessoas só vão para Deus pela dor. Eu não gosto muito disso porque isso dá a impressão de que nós vamos ter que viver no meio da dor. Jeremias, ele está olhando para Jerusalém, debaixo do juízo de Deus. E Deus avisou. Eu queria ler com você em Jeremias, não Lamentações, mas Jeremias.
Jeremias capítulo 3, versículo 12. Eu vou indo aqui, tá? Vai, pois, e apregou essas palavras para a banda do norte, diz: volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor Deus transgrediste, e estendeste os teus caminhos aos estranhos debaixo de toda árvore, e não deste ouvidos à minha voz. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei, e a 2 de uma geração, e vos levarei a Sião. E aqui no versículo 22, ele diz assim: voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões, eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor, o nosso Deus. Então o Senhor, ele avisa. Assim como o nosso corpo, ele sinaliza quando as coisas não estão bem na nossa alimentação, na nossa saúde, Deus, ele avisa. De alguma forma ele sinaliza que o mal está vindo e que nós temos como evitar o mal na nossa vida. Mas agora, Jeremias, ele está no meio desse cenário. Jerusalém foi invadida por um juízo chamado Babilônia, ou na linguagem de hoje, coronavírus. E a Bíblia diz que a desolação foi tão grande. As crianças, os idosos foram mortos. As mulheres foram violentadas, estupradas. E eles pegaram os jovens mais fortes e a elite intelectual e levaram como escravos para a Babilônia. Será uma coincidência que nós não podemos hoje ter aqui os nossos idosos que estão com tanta fome, as nossas crianças que estão com tanto desejo de estar na casa de Deus? Será uma coincidência, irmãos? E Jeremias, ele olha no meio do caos que está Jerusalém. Babilônia veio como um furacão e atropelou e passou em cima. E virou a estrutura de Israel de cabeça para baixo. Os castelos foram desmontados. E o povo de Deus está sofrendo. Jeremias olha, ele lembra quando Deus avisou lá atrás. E ele começa a sentir a dor. Mas naquele momento ele começa a sentir também a misericórdia de Deus. Mas como ele conseguia ver a misericórdia de Deus no meio de uma destruição daquela? Quem sabe você já ouviu por aí: onde é que está Deus? Tantas pessoas morrendo. Quando Deus, ele estabelece o juízo dele sobre a terra, sobre o homem, ele quer algo tão simples. Ele nos chama de filhos, e ele nos chama para voltar para ele. Quando Deus permite tudo o que está acontecendo, se você olhar com olhos espirituais, você vê a misericórdia do Senhor dizendo: volta. Ele olha para a humanidade, ele olha para a sua criação e ele quer os seus filhos de volta. E ele quer isso não porque Deus não deseja o mal do homem, mas ele sabe que
Os nossos caminhos muitas vezes estão nos levando para a morte. Ele olha, o que você acha que Deus sente quando Ele olha para as orgias, para a corrupção, para o estado que está a humanidade? Ele não se alegra. Então Jeremias, ele consegue ver a misericórdia de Deus no meio do juízo. Amém? E ele fala: eu não sei como nós chegamos aqui, mas eu sei onde nós podemos ir. Eu sei onde nós podemos chegar. Ao lugar de arrependimento. Ao lugar de nos quebrantarmos. E nos voltarmos para Ele. Existe uma esperança. E Ele fala que bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Nós temos condições de avançar. Nós temos condição de mudar o rumo da nossa história. Porque arrependimento é voltar lá atrás e pegar o caminho de volta. Às vezes nós nos acomodamos, irmãos, e Deus precisa nos chacoalhar. Às vezes nós esquecemos da nossa identidade de filhos amados de Deus, e nós vivemos como o mundo, indiferentes, insensíveis. Que bom que Deus nos dá a chance de voltar lá atrás, de nos arrependermos. Quantas vezes mais Deus vai ter misericórdia? Quantas vezes mais? Está aqui, ó. Novas são a cada manhã. Sabe, todo dia, quando você acorda, você olha para você: bom dia, filha. Bom dia, pai. Obrigado por mais esse dia que o Senhor me deu. Então, filha, como vai ser hoje? Quais são as escolhas que você vai fazer hoje? O que você está planejando para o nosso dia de hoje? Será que você pode mudar hoje? Será que você pode escolher mudar hoje? Ou você vai continuar gritando com a sua esposa, mentindo no seu trabalho, roubando? Todos os dias de manhã, o pai olha para os seus filhos, fala: como vai ser o seu dia hoje, filho? Você vai tirar um tempo para mim? Você vai desligar um pouquinho o seu celular? A crise, irmãos, as crises são um sinal da misericórdia de Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu não estou conseguindo nem assistir os jornais. Há uma crise instalada na política aqui no Brasil, que parecem adolescentes. E nós temos que orar por eles. Mas você acha que essa crise não vai nos atingir? Nós somos brasileiros.
Há uma crise sendo instalada na saúde. E nós estamos vendo. Há uma crise iniciando na economia. E se você ainda não faz parte, e você não faz parte, e glória a Deus que você não faça mesmo, daqueles que já perderam o emprego, ou que estão com seu salário reduzido pela metade. Então você não está sendo atingido pela economia. Glória a Deus. Há uma crise na educação. As nossas crianças estão perdendo interesse pela escola. Elas não estão rendendo, elas não estão aprendendo como se elas estivessem na escola. Isso vai refletir lá na frente. Mas a maior crise, a que mais nós precisamos cuidar, é aquela crise que nos separa de Deus, que nos afasta do nosso relacionamento com Ele. Essa é perigosa. Então Deus olha e fala: filho, volta, porque esse caminho aí, ó, leva para a morte. Isso é amor, irmãos. Se você não está sendo atingido por nenhuma dessas crises, glória a Deus. Estende a mão e ajuda um irmão seu que está. Nós temos muitos irmãos aqui na igreja que estão sofrendo já. Porque há um cenário sendo montado. O apocalipse é iminente, não tem como evitar. Nós não estamos na mão do sistema, nem do governo, nós estamos nas mãos de Deus, amém? Mas as palavras desse livro vão se cumprir. Eu não sei quanto a você, mas eu quero muito ir na primeira viagem. Quero muito, porque não vai ficar legal aqui, não vai ficar bom aqui. Então nós podemos dizer que a misericórdia é além de Deus ficar parado, olhando, observando. A misericórdia de Deus é Deus interferir na nossa história, na nossa vida. E provocar até mesmo uma situação, se for necessário, para nos trazer de volta para Ele. Ele poderia ter riscado Israel do mapa. Foi muito difícil, irmãos. Eu comecei a ler. Eu falei: é isso que a gente faz com o Senhor? Depois de tudo que Deus fez, eles adoraram outros deuses, eles levantaram altares, eles construíram deuses com as suas mãos para eles adorar. Eles traíram o Senhor. Mas Deus, Ele está disposto a recomeçar sempre com o homem. E não é só com a sua igreja, não. É com aquele que está lá fora também. O Senhor, Ele não está demorando, Ele está dando tempo. Nós precisamos levar um susto, se for preciso. Mas nós precisamos acordar. Porque junto com a liberdade que Ele nos dá também a responsabilidade. E nós muitas vezes pegamos a liberdade e somos irresponsáveis com ela. Se o que nós estamos vivendo for um juízo, que a misericórdia do Senhor seja derramada sobre nós, amém? E que nós possamos entender, fazer uma leitura correta do que nós estamos vivendo, de como nós chegamos até aqui, e buscar a mudança. Sabe, é como quando a pessoa vai no médico e ela fuma há muitos anos, e o médico fala: olha, se você não parar de fumar,
você vai morrer logo. Ou se você não se alimentar direito, você vai ter um problema sério na sua saúde. E ela sai dali com medo. Nossa, eu preciso fazer essa mudança. Preciso mudar os meus hábitos. Preciso deixar esse cigarro, ele está me fazendo mal, meu pulmão. Preciso mudar a minha alimentação, porque está me fazendo mal. Mas não muda. Continua. E aí, quando chega lá na frente, vem um novo diagnóstico de que aquele quadro se agravou e agora tem que ficar internado porque está com um câncer. E agora, dá para fumar? Não dá. E agora, dá para comer McDonald's? Não dá. Mas não foi uma escolha que eu fiz. Eu fui levada a isso. Eu fui empurrada a isso. Foi a força. E aí nós perdemos muito nesse processo. Porque se nós tivéssemos voltado lá atrás e mudado a nossa alimentação lá atrás, não teria acontecido agora. Mas agora eu tenho que ficar internado e me submeter a um tratamento difícil. É assim, irmãos. Nós precisamos de mudanças. Mas Deus quer que nós escolhamos mudar. Que nós não esperemos uma tragédia acontecer para fazer essas mudanças. Eu estou dando alguns exemplos aqui, mas não tem nada a ver. Cada um tem as suas áreas que precisam mudar. E um é diferente do outro, mas começa aqui, ó. Todos nós precisamos de mudança. Amém, irmãos? Amém? Vocês estão de máscara, mas eu consigo ouvir vocês, tá? Misericórdia, irmãos. É o chamado de Deus para nós mudarmos as coisas antes da assolação chegar. Você imagina que agora nós estamos vivendo o tempo da misericórdia. Agora, o que você está fazendo com o seu tempo livre são escolhas que você está fazendo. Eu estou fazendo. Hoje nós temos a escolha de mudar o nosso futuro. Porque nós estamos bem, diga glória a Deus por isso. Mas eu não sei até quando nós teremos tempo. Eu sei que o Senhor nos avisa, porque Ele nos ama. Misericórdia. São repetidas oportunidades. Que Deus nos dá todas as manhãs para falar, não, peraí. Hoje eu vou mudar isso. É só um detalhe. Hoje eu vou prestar atenção o dia inteiro. Eu não vou falar uma mentira. Ou hoje eu vou me policiar o dia inteiro. E eu não vou falar mal de ninguém. Não sei. Eu tenho meus problemas. E eu sei o que pega para mim. O que pega para mim é meu temperamento. O que pega para mim é eu aprender a controlar a minha boca na hora da pressão. É melhorar o meu jeito de falar. Uma das coisas, né? Tem mais. Mas eu não sei o que pega para você, mas eu sei que nós podemos ser mudados por Deus.
Eu sei que nós podemos melhorar. Se o Senhor está nos chacoalhando, igreja, casa da bênção, então vamos despertar e vamos consertar o que nós estamos fazendo de errado. E se for preciso toda manhã, nós vamos fazer todas as manhãs. Mas nós vamos voltar. Nós não vamos deixar o orgulho falar mais alto do que a humildade. Não vamos deixar que a soberba contamine o nosso estilo de vida. Sabe, nós precisamos chegar naquele ponto que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo. Eu quero voltar à sua família. Sabe por que nós podemos mudar, irmãos? Porque nós não somos como os animais. A genética dos animais não permite mutações, a menos que sejam em laboratório, todos esses processos que eles andam fazendo por aí. Mas nós não fomos criados como nós somos. Quando Deus olha de manhã para nós, Ele fala: filha, Larissa, você é minha imagem, minha semelhança. Foi assim que eu te criei. Então nós temos que voltar no lugar da imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos mudar. E se hoje nós falamos: não, eu não tenho como mudar porque isso me domina, isso é mais forte que eu. Aí eu vou falar Provérbios 29:10 para você. Se você se mostrar frouxa, a sua força será pequena. Dá para mudar, irmãos. O Senhor, Ele fala assim, ó. No Salmo 23, versículo 6, Ele fala: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Misericórdia é como se Deus falasse assim, ó: bondade, misericórdia, corre atrás dela o dia inteiro. Deixe ser alcançado por essa misericórdia. Talvez você está vivendo a pior situação da sua vida, mas acredita, é o cenário específico, é o cenário próprio para a misericórdia de Deus se manifestar. Deus está nos dando tempo, igreja. Deus está nos preparando para o tempo do fim. Mas nós precisamos entender que existe um processo de mudança, de transformação, de santificação, de separação. Os costumes do mundo não servem para a igreja. A linguagem do mundo, o palavrão, não serve para a igreja. A postura do mundo não serve para a igreja. O juízo para o mundo é para haver conversão. É para o homem entender que ele não é nada. É para o homem entender que ele precisa de Deus. E para a igreja é um chamado para voltar. Eu não sei para onde você precisa voltar e de onde, mas você sabe. O chamado de Deus para nós é para o arrependimento. Um arrependimento que traga mudanças genuínas. O salmista, ele fala no Salmo 139: sonda-me, ó Deus,
e conhece. Quero ler aqui para a gente encerrar. Aleluias. Sonda-me, ó Deus, e me conhece. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha boca. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Para onde me irei do teu espírito e para onde me fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás. Se tomar as asas da alva e se habitar as extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti. E ele continua falando coisas profundas com Deus. Sabe, irmãos, às vezes nós não mudamos porque nós achamos que se mudarmos, a nossa vida não vai ser melhor do que ela é. Os nossos pecados, eles geram em nós um processo de morte. Mas a misericórdia de Deus nos traz a esperança de uma vida nova e diferente. Não é porque nós estamos há 10, 15, 20, 30 anos dentro da igreja que nós estamos bem. E não é quando as coisas estão bem que nós mostramos que somos mudados. É preciso que haja em nós uma fome, uma sede, uma necessidade intensa de chegar diante dele e rasgar os nossos corações. Chegou a hora de você escolher se você vai continuar apenas lamentando, ou se você vai entrar na misericórdia de Deus e mudar a tua história. Não adianta, eu não posso te ajudar, você é responsável. Você é responsável pela sua vida. Você é responsável por viver a sua vida, pelo estilo de vida que você tem escolhido. Você é responsável. A misericórdia é a oportunidade de receber uma nova chance. Eu queria que você se colocasse de pé agora. Em nome de Jesus. Toda manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Muitas vezes Deus nos coloca até no meio do caos. Ele nos coloca até no meio do caos, irmãos. Ele vira tudo de cabeça para baixo. Ele deixa as coisas acontecerem, porque Ele quer nos livrar do mal que está à nossa frente. Eu queria tanto que você entendesse que isso é amor, é cuidado, é proteção. Às vezes Deus tem que tirar algumas coisas de nós, sabe? Às vezes Deus tem que tirar pessoas da nossa vida, porque nós não estamos sabendo lidar. Elas estão sendo nocivas para nós, para nossa intimidade com Deus, para os nossos caminhos. Elas vão nos fazer mal lá na frente. E porque Ele sabe que elas vão nos fazer mal lá na frente, Ele precisa tirar ela da nossa vida hoje. Parece estranho isso, irmãos, mas Deus vai percorrer o caminho que for necessário para nos mudar,
para nos transformar. Não espere a tragédia chegar. Escolha hoje voltar lá atrás e falar: Senhor, eu sei exatamente onde foi que eu caí, onde que eu comecei a errar, e eu quero voltar. Me perdoa, Senhor. Cancela essa minha atitude. Eu me arrependo. Muda, Senhor, muda. Aleluia.